O fim da Primeira Guerra Mundial deixou a Alemanha em ruínas. Embora seu território quase não tenha sido invadido, as condições impostas pelas potências vencedoras foram vistas como uma humilhação total. O tratado assinado em junho de 1919 obrigou a Alemanha a aceitar a culpa pela guerra, entregar terras, reduzir seu exército a níveis mínimos e pagar muito dinheiro que não tinha. O governo alemão caiu em novembro de 1918. Começaram motins nos portos do norte, onde marinheiros e trabalhadores se rebelaram. Isso forçou o imperador a deixar o poder e fugir. Em seu lugar foi criada uma república improvisada, com líderes sociais-democratas tentando manter o controle em meio à desordem. Essa república seria conhecida como República de Weimar, porque lá foi aprovada a nova Constituição. Desde o primeiro dia, essa república teve inimigos por todos os lados. Militares, monarquistas e políticos de direita nunca aceitaram sua existência. Para eles, render-se e assinar o tratado foi uma traição. Inventaram a ideia de que o exército alemão não havia sido derrotado no campo de batalha, mas traído pelos políticos. Essa história tornou-se muito popular entre os nacionalistas e foi usada por anos para atacar os novos governantes. A economia desmoronou imediatamente. A guerra havia deixado o país sem dinheiro e com muitas dívidas. Para pagar o que os vencedores exigiam, o governo começou a imprimir notas sem controle. Isso desencadeou uma inflação que ninguém conseguia parar. Em 1923, $1 valia trilhões de marcos. Os salários perdiam valor em questão de horas. Comprar pão era uma corrida contra o tempo. As economias de uma vida inteira desapareciam em dias. O desespero era total. No meio desse desastre surgiram gangues armadas de todo tipo. Grupos comunistas queriam repetir o que havia acontecido na Rússia. Em várias cidades tentaram tomar o poder. Ao mesmo tempo, ex-soldados formaram milícias de direita que atacavam grevistas e matavam políticos de esquerda. Um dos grupos mais ativos eram os Freikorps, com ex-combatentes que desprezavam a democracia e sonhavam em restaurar o império. As ruas se tornaram zonas de guerra. Havia assassinatos, ataques e revoltas o tempo todo. Ministros, juízes, sindicalistas e empresários eram alvos de atentados. Nesse ambiente, muitos começaram a olhar com nostalgia para os tempos do antigo império. Para eles, a república só trazia caos e insegurança, e eles tinham razões para pensar assim. O exército foi reduzido pelo tratado. Só podiam ter 100.000 soldados. Isso não era suficiente nem para proteger as fronteiras. A polícia não dava conta. Em muitas regiões, grupos armados ou autoridades locais governavam. O Estado era fraco e isso se notava. O novo sistema político dava voto para todos, tinha parlamento e regras modernas. Mas não funcionava bem. Havia muitos partidos, ninguém conseguia a maioria e os governos duravam muito pouco. As pessoas viam que a democracia não resolvia nada. As potências vencedoras não iam embora. Tropas estrangeiras ocupavam partes do país, como o Ruhr, e vigiavam para que a Alemanha cumprisse o que fora assinado. Isso gerava mais raiva entre a população. A imprensa de direita usava esses fatos para falar de humilhação e traição. Nessa situação surgiram grupos que antes eram vistos como loucos. Suas ideias extremas começaram a soar menos estranhas. Falavam de nacionalismo, antissemitismo, mão dura e orgulho patriótico. Um desses grupos se chamava Partido Operário Alemão. Era pequeno, mas muito barulhento. Reuniam-se em cervejarias e falavam em recuperar o país. A um desses encontros foi um ex-soldado chamado Adolf Hitler. Ele havia lutado na frente, sem grandes conquistas. Mas ele falava alto e sabia se conectar com as pessoas. Os líderes do grupo perceberam isso. Em pouco tempo, tornou-se o principal orador deles. Seu discurso misturava ódio, culpa e promessas de vingança. Ele dizia que os judeus, os comunistas e os políticos haviam destruído a Alemanha. E muitos acreditaram nele. Esse pequeno partido mudou de nome e se tornou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ainda era minoritário, mas o terreno estava preparado. A república não conseguia dar ordem nem comida. As pessoas estavam com medo e buscavam respostas. Entre os escombros de 1919 começou a crescer o movimento que mudaria tudo. O despertar do nacional-socialismo. Após o caos do pós-guerra, o Partido dos Trabalhadores Alemão era apenas mais um entre muitos pequenos grupos que surgiam em Munique. No final de 1919, não passava de 50 pessoas.
O plano era reunir trabalhadores cansados do marxismo, mas também do sistema tradicional. Um dos seus membros era Adolf Hitler, um ex-combatente enviado pelo exército para espionar movimentos extremistas. Hitler participou de uma reunião do partido pela primeira vez em setembro daquele ano. Ouviu as ideias, discutiu com um dos oradores e chamou a atenção. O chefe do grupo, Anton Drexler, convidou-o a se juntar. Hitler aceitou. Era um homem sem rumo, sem emprego fixo, sem estudos ou família, mas tinha a habilidade para falar em público, o que rapidamente o tornou o principal agitador do grupo. Em 1920, o partido decidiu mudar de nome. Passou a chamar-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Era uma estranha mistura de ideias nacionalistas e sociais. O nome foi pensado para atrair trabalhadores, mas também patriotas e ex-soldados. Escolheram como símbolo uma suástica preta sobre fundo branco e vermelho, cores do Velho Império. Nesse mesmo ano lançaram um programa com 25 pontos. Pediam a união de todos os alemães, a anulação do Tratado de Versalhes, mais terras para o povo, o fim da imigração e a expulsão dos judeus. Queriam um Estado forte, sem corrupção, sem imprensa livre e sem capitalismo estrangeiro. Misturavam ideias antissemitas, racistas e autoritárias com reivindicações populares. O grupo ainda era pequeno, mas em Munique ganhava visibilidade. Hitler tornou-se o orador principal. Enchia cervejarias com discursos inflamados. Atacava comunistas, judeus, políticos e empresários. Prometia devolver o orgulho, punir os traidores e salvar a pátria. O seu estilo era agressivo e teatral. Usava o corpo, a voz e os gestos para inflamar o público. Em 1921, Hitler conseguiu tomar o controle total do partido. Impôs-se sobre os rivais internos e exigiu obediência completa. Queria decidir tudo: o programa, os aliados, o rumo. Para isso precisava de um grupo de choque. Criou-o com ex-soldados e jovens violentos. Chamava-se Secção de Assalto, ou SA. A sua tarefa era proteger as reuniões nazistas e dispersar as dos rivais. As SA vestiam camisas pardas e agiam como um exército. Agressões a comunistas, interrupções de atos, desfiles organizados, muitos eram ex-combatentes frustrados, sem emprego, que buscavam ação. Para eles, o partido era uma forma de continuar a luta. Hitler usou-os para mostrar força e criar medo. Também lhe davam uma imagem de ordem em meio ao caos geral. Entre 1921 e 1923, o partido cresceu rapidamente. Começaram a publicar o seu próprio jornal, o Der Völkischer Beobachter. Era sensacionalista, cheio de ataques e rumores. Ajudou a difundir a mensagem nazista entre trabalhadores, comerciantes e soldados. A inflação, o desemprego e a instabilidade faziam com que muita gente ouvisse com atenção. Hitler não era o único extremista ativo. Havia grupos paramilitares por toda parte. Alguns eram separatistas bávaros, outros monárquicos, muitos apenas queriam derrubar o governo de Berlim. O clima em Munique era tenso. A polícia tolerava os radicais de direita e perseguia os de esquerda. Isso permitiu que Hitler agisse com liberdade. Em 1923, a situação piorou. Tropas francesas ocuparam o Ruhr, coração industrial da Alemanha. O governo respondeu com passividade. A inflação disparou ainda mais. O marco valia menos que o papel em que era impresso. Os salários desapareciam em horas. Faltava comida. Muitos culparam os políticos e o sistema. Hitler acreditou que havia chegado a sua hora. Decidiu copiar o modelo de Mussolini, que um ano antes marchara sobre Roma com as suas camisas negras. Hitler planejou uma ação semelhante, um golpe de força a partir de Munique para tomar Berlim. Mas não tinha meios nem apoio suficiente. No dia 8 de novembro de 1923, Hitler e cerca de 600 homens armados entraram numa cervejaria onde falava o governador da Baviera. Cercaram-no, obrigaram-no a declarar apoio e tomaram o controle do local. Foi o início do Putsch de Munique. No dia seguinte, marcharam pelas ruas com a ideia de tomar o poder, mas a polícia os bloqueou. Houve um breve tiroteio. 16 nazistas e 4 agentes morreram. Hitler foi preso. Da prisão, a estratégia política. Após sua prisão, Adolf Hitler foi condenado a 5 anos, embora tenha permanecido apenas alguns meses em uma cela confortável. Aproveitou esse tempo para escrever um livro onde expôs sua visão política completa, intitulado Mein Kampf.
Nele, expressou sua rejeição ao sistema parlamentar, sua ambição de uma Alemanha poderosa e seu ódio aos judeus e marxistas. Percebeu que uma nova tentativa violenta não funcionaria. Por isso, ao sair em 1924, começou a mudar a estratégia do movimento. Seu plano era chegar ao poder usando as regras existentes. Queria transformar o partido nazista em uma força legal e forte, utilizando votos em vez de armas. Embora continuasse sendo um homem em busca de controle total, agora apostava no caminho legal para alcançá-lo. Após o fracasso do golpe, o partido nazista estava dividido. Alguns seguidores queriam continuar a luta nas ruas, outros já não confiavam nele. Hitler, no entanto, reassumiu o comando absoluto do partido desde o primeiro momento em que saiu da prisão. Para garantir que ninguém desafiasse sua autoridade, criou regras claras dentro do partido. Nenhum membro podia criticar suas ordens e ele era o único a decidir o rumo a seguir. Em 1925, o partido nazista foi totalmente reorganizado. Hitler impôs uma estrutura vertical. No topo estava ele, com todo o controle. Abaixo, colocou líderes intermediários que respondiam apenas a ele. O grupo paramilitar SA foi reativado e colocado a serviço direto do partido, não como grupo autônomo, mas como braço de pressão e força nas ruas. Nesse mesmo ano, Mein Kampf foi publicado e vendido como uma espécie de guia político para quem compartilhava suas ideias. Embora no início tenha vendido poucas cópias, com o tempo tornou-se leitura obrigatória para entender seu pensamento. Ali, nada era escondido. Falava abertamente de seu plano de eliminar os judeus, seu desejo de conquistar territórios no leste e sua intenção de derrubar o sistema partidário. Joseph Goebbels, que no início estivera mais próximo dos socialistas radicais, juntou-se ao partido nazista e ficou deslumbrado com a maneira de falar de Hitler. Desde que o ouviu ao vivo, decidiu que não havia outro líder possível. Goebbels começou a usar a propaganda como ferramenta-chave para atrair jovens, desempregados e ex-combatentes. Transformou discursos, panfletos e símbolos em armas tão eficazes quanto os punhos da SA. Paralelamente, Heinrich Himmler começou a se destacar por sua disciplina, fanatismo e capacidade de controlar as estruturas internas. Foi ascendendo dentro do movimento até assumir o comando de um grupo novo e mais leal, a SS. Essa força surgiu como uma seção especial que respondia apenas a Hitler, mais fechada, mais obediente e com uma visão de pureza muito mais extrema que a SA. Nos anos seguintes, o partido foi crescendo lentamente. Nas eleições de 1924, obtiveram poucos assentos no parlamento e depois caíram ainda mais. Muitos pensaram que o movimento tinha acabado, mas Hitler não se desanimou. Manteve o controle com mão de ferro e dedicou-se a expandir-se pelas regiões. Criou uma rede de líderes locais que divulgavam a mensagem de porta em porta, em vilas, fábricas, universidades e entre soldados aposentados. O partido apoiava-se em eventos de massa para reforçar sua imagem. As concentrações cheias de bandeiras, tochas e música marcial tornaram-se parte do estilo nazista. Cada ato era pensado para deixar uma imagem forte na memória do público. Goebbels sabia disso e explorava-o. Ao contrário de outros partidos, os nazistas não ofereciam programas complexos. Ofereciam inimigos, força e um líder que dizia exatamente o que muitos queriam ouvir. Em 1928, participaram novamente das eleições. Embora tenham conseguido apenas 12 assentos, usaram esse pequeno avanço para demonstrar que estavam de volta. Esse foi o sinal de que o partido, embora pequeno, estava vivo. Enquanto isso, a situação econômica do país piorava, o desemprego crescia e a confiança nos partidos tradicionais se desmoronava. As ajudas estrangeiras que tinham chegado com o Plano Dawes já não eram tão seguras. Muitos economistas alertavam que a dependência de empréstimos externos era uma bomba relógio. Em 1929, essa bomba explodiu. A queda da bolsa nos Estados Unidos arrastou os bancos alemães. Em poucos meses, milhares de empresas fecharam, o desemprego subiu como nunca e as filas para receber comida se alongaram. O desespero sentia-se em cada bairro. Foi nesse momento que a mensagem de Hitler começou a penetrar mais fortemente. Enquanto os partidos tradicionais discutiam sem chegar a acordos, ele se apresentava como a única figura firme. Em seus discursos não oferecia soluções técnicas.
Gritava, apontava culpados e prometia que os verdadeiros alemães recuperariam o país. A crise deu-lhe o cenário perfeito para crescer. Joseph Goebbels intensificou seu trabalho de propaganda. Usou o desemprego, a miséria e o medo como material constante para suas mensagens. Cada panfleto mostrava um povo traído, um sistema podre e um futuro possível apenas com Adolf Hitler à frente. As imagens eram diretas, filas de fome, rostos tristes, operários arruinados. O partido prometia trabalho, orgulho, segurança e castigo para os traidores. Ao mesmo tempo, os empresários começaram a observar o movimento com atenção. Embora não compartilhassem totalmente da sua violência ou das suas ideias raciais, viam em Hitler alguém capaz de conter os comunistas. Grandes industriais como Fritz Thyssen começaram a financiar o partido. Queriam pôr fim ao caos, encontrar uma figura forte, alguém que acabasse com as greves e protegesse a propriedade. Hitler, sem abandonar o seu discurso radical, começou a moderar algumas formas para conquistar esse apoio. O partido também mudou sua forma de organização. Criou seções por idades, profissões e regiões. A juventude tinha o seu próprio grupo, com atividades e doutrinação. As mulheres também organizavam-se cursos, excursões, celebrações, tudo com a ideia de criar identidade. Cada membro era parte de uma máquina que funcionava com disciplina e obediência. Os líderes locais recebiam ordens diretas de Munique, onde ficava o centro de operações do partido. A SA continuou a expandir-se. Em 1929, já contava com dezenas de milhares de membros. Embora a polícia os vigiasse, atuavam com liberdade em muitas regiões. Agressavam opositores, interrompiam atos rivais e protegiam os encontros do partido. Em várias cidades, funcionavam como uma força paralela. Eram temidos e, ao mesmo tempo, vistos por alguns setores como garantidores da ordem diante do caos. A figura de Hitler ganhava protagonismo absoluto. Decidia cada passo. Ninguém falava sem a sua aprovação nem questionava suas decisões. Goebbels apresentava-o como um guia. Nos cartazes, o seu rosto ocupava o centro. Nos comícios, a sua voz dominava a cena. A ideia de que só ele podia salvar o país repetia-se sem cessar. A base social do partido também cresceu. Se no início atraía sobretudo veteranos de guerra e pequenos comerciantes, agora somava operários desempregados, camponeses arruinados e jovens sem futuro. A mensagem era simples: eles eram vítimas de uma elite corrupta e de inimigos internos. O partido apresentava-se como um movimento do povo, com disciplina e direção. O salto eleitoral rumo ao poder. Em setembro de 1930, o Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores obteve um avanço inesperado. Passou de 12 cadeiras para 107 no parlamento. Tornou-se o segundo maior grupo, atrás apenas do Partido Social Democrata. Essa votação mostrou que o discurso de Adolf Hitler havia conectado com uma parte importante da população. O impacto da crise econômica e do desemprego em massa refletiu-se diretamente nas urnas. Joseph Goebbels conduziu uma campanha intensa. Encheram as cidades com cartazes, organizaram atos de rua, usaram rádios e alto-falantes. Mostravam Hitler como um homem forte, alguém capaz de dar respostas quando todos os outros permaneciam em silêncio. Os comícios eram enormes, com bandeiras, uniformes e saudações coordenadas. Cada detalhe buscava mostrar ordem, força e direção. Fábricas fechavam, bancos quebravam e a pobreza aumentava. Muitos alemães viam que o sistema já não funcionava. Adolf Hitler não falava de planos técnicos, prometia justiça, punição para os responsáveis e um país grande novamente. A mensagem era simples e direta, não precisava de explicações. Bastava ouvir e decidir. As SA intensificaram suas ações, protegiam os atos do partido, patrulhavam bairros e agrediam rivais políticos. A polícia, sobrecarregada ou desinteressada, quase não intervinha. Em muitas cidades pequenas, o grupo atuava com total liberdade. O número de integrantes aumentou. Muitos jovens desempregados que buscavam pertencer a algo. As elites começaram a notar. Alguns empresários e banqueiros viram no partido uma força útil contra o comunismo. O próprio Fritz Thyssen aproximou-se mais. Abriram-se linhas de financiamento, encontros privados, acordos discretos. Para Hitler, bastava que não o impedissem. Ganhar influência era o próximo passo. Paul von Hindenburg, o presidente, não simpatizava com Hitler.
Via-o como um agitador, um oportunista sem formação, mas também entendia que o país estava desmoronando. As eleições demonstraram que os partidos tradicionais já não podiam sustentar um governo estável. Desde então, começou-se a governar por decreto. Heinrich Brüning, o chanceler na época, tentou conter a crise cortando gastos e aumentando impostos. Suas decisões fizeram com que a recessão fosse sentida com mais intensidade. O descontentamento aumentou. Seu apoio político diminuiu e suas medidas não produziam resultados visíveis. Hitler aproveitou esse desgaste. Durante 1931, o Partido Nacional Socialista expandiu sua rede territorial. Aumentaram as sedes locais, os centros juvenis e os grupos femininos. As campanhas de filiação eram diárias. Nas cidades pequenas, as mensagens chegavam por rádio ou por porta-vozes do partido. Nas cidades grandes, os desfiles eram comuns. Goebbels cuidava do conteúdo. Redigia boletins, dirigia a imprensa do partido e falava em eventos massivos. Mostrava Hitler como um homem de destino, um escolhido que traria estabilidade. Ao mesmo tempo apontava culpados, marxistas, judeus, estrangeiros, traidores. A linguagem era agressiva, direta, sem nuances. Em julho de 1932, realizaram-se novas eleições. O partido obteve mais de 13 milhões de votos. Conseguiram 230 assentos. Agora eram a maior força do parlamento. Esse resultado confirmou que já não eram uma minoria marginal. Adolf Hitler exigiu o cargo de chanceler, queria o poder completo. O presidente Hindenburg recusou. Nomeou Franz von Papen como novo chanceler. Este não tinha partido próprio. Governava sem maioria parlamentar. Foi uma decisão impopular. Hitler não aceitou ficar relegado. Organizou mais comícios, desafiou o governo, mobilizou as SA. A tensão crescia a cada semana. Von Papen dissolveu o parlamento e convocou novas eleições em novembro de 1932. O partido de Hitler perdeu 2 milhões de votos, mas ainda assim manteve 196 assentos. Continuavam sendo os primeiros. Os comunistas também ganharam força. A polarização era evidente. Hermann Göring foi eleito presidente do parlamento. A partir dessa posição, bloqueou várias medidas do governo. Controlava a pauta e usava o cargo para frear seus adversários. Von Papen renunciou. Kurt von Schleicher assumiu seu lugar. Tentou dividir o partido nazista, oferecendo cargos a alguns de seus membros. A estratégia falhou. Hitler não permitiu fraturas. Mostrou controle total sobre sua organização. Rejeitou todas as aproximações. Queria a chancelaria ou nada. Os contatos entre o partido e setores conservadores aumentaram. Alguns empresários, militares e políticos viam que Hitler poderia ser útil se fosse contido. Pensavam que, uma vez no governo, poderiam manejá-lo. Viam-no como um veículo para restaurar a ordem, não como um perigo real. Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler recebeu a nomeação oficial de Paul von Hindenburg. A reunião ocorreu na residência presidencial. Também estiveram presentes Franz von Papen e Otto Meissner. O decreto foi assinado naquela manhã. A cerimônia foi breve. O novo governo era composto majoritariamente por figuras conservadoras. Wilhelm Frick assumiu o Ministério do Interior. Hermann Göring recebeu a pasta do interior da Prússia. Franz von Papen foi designado vice-chanceler. Alfred Hugenberg ficou responsável pela economia. O restante eram aliados de confiança de Hindenburg e da direita tradicional. Apenas 3 membros do gabinete pertenciam ao partido nazista. Os demais vinham de partidos conservadores e do aparato estatal. A ideia de von Papen era simples: usar Hitler para conter o movimento operário e restaurar a ordem, sem lhe dar espaço real de decisão. Viam-no como uma figura útil, mas manejável. A nomeação não gerou resistência institucional. As Forças Armadas aceitaram a decisão. Os empresários demonstraram aprovação. Alguns até enviaram cartas de apoio. Em Berlim, as ruas se encheram de militantes uniformizados. Foram organizadas marchas com tochas e tambores. A imprensa aliada ao novo governo falou de um novo começo. Goebbels redigiu o primeiro comunicado, falando de uma mudança necessária, de uma limpeza moral e de uma recuperação nacional. O tom era agressivo, com apelos à unidade sob uma liderança firme. Foi distribuído em milhares de cópias por todo o país. Os jornais do partido reproduziram-no integralmente. Desde o primeiro dia, o novo gabinete atuou rapidamente.
Diversas manifestações operárias foram proibidas, publicações de esquerda foram censuradas. Em algumas regiões, ativistas sindicais foram detidos. A polícia recebeu ordens de colaborar com a SA. Göring coordenou essas ações a partir da Prússia, sem passar pelo parlamento. Franz von Papen realizou reuniões com empresários e diplomatas, garantindo que a situação estava sob controle. Prometia estabilidade, investimentos e paz social. Afirmava que Hitler não tinha maioria própria e que o poder real estava nas mãos do presidente e dos ministros conservadores. Negou qualquer plano radical. Adolf Hitler convocava o gabinete para sessões quase diárias. Ouvia a todos, mas impunha o ritmo e os temas. Evitava longas discussões. Exigia rapidez e lealdade. Falava com tom firme. Usava longos silêncios e olhares diretos. Frick e Göring acatavam sem objeções. Os demais ministros começaram a perceber seu controle. Hugenberg tentou frear algumas decisões. Propôs medidas econômicas moderadas. Hitler o ignorou. Preferiu agir com decretos e anúncios públicos. Goebbels divulgava as decisões antes mesmo de serem consultadas com o gabinete. Era uma forma de definir o rumo sem esperar consenso. A tática funcionava. As SA aumentaram sua presença em cidades-chave. Organizaram patrulhas, intimidaram rivais políticos, ocuparam prédios públicos. As autoridades locais não ofereciam resistência. Göring ordenou à polícia que colaborasse ou ficasse de fora. Muitos uniformizados simpatizavam com o partido. Outros temiam represálias. Foi criada uma nova agência de propaganda. Goebbels a dirigia desde Berlim. Controlava cartazes, folhetos, transmissões de rádio e artigos de imprensa. O discurso era uniforme: ordem, trabalho, unidade e disciplina. Evitavam-se temas técnicos, usavam frases curtas, imagens fortes e símbolos reconhecíveis. Nos primeiros 15 dias do novo governo, foram aprovados 30 decretos. A maioria afetava direitos civis, controlava a imprensa ou permitia detenções sem ordem judicial. O objetivo era claro: eliminar os adversários, reforçar o controle interno e consolidar a estrutura de poder. Os partidos de centro e direita não ofereceram resistência. Alguns acreditavam que poderiam frear Hitler de dentro. Outros confiavam em Hindenburg. Pensavam que o presidente usaria sua autoridade para limitar qualquer excesso. Ninguém agiu com decisão. Os sindicatos mostraram-se desorientados. A esquerda estava dividida. No dia 13 de fevereiro foi anunciada a dissolução do parlamento. Convocaram novas eleições para março. Hitler queria maioria própria. Iniciou uma campanha massiva. Viajou pelo país inteiro de avião. Falou em estádios, praças, estações e fábricas. Os comícios eram diários, sempre com a mesma cenografia. Goebbels organizava desfiles noturnos, concertos e transmissões de rádio. As cidades se encheram de cartazes com a imagem de Hitler. Ele se apresentava como o salvador nacional. Dizia que o país devia escolher entre caos ou ordem. O tom era agressivo, mas eficaz. A resposta do público crescia. No dia 4 de março, Göring dirigiu uma grande operação em Berlim. Centenas de comunistas, socialistas e críticos do governo foram presos. Escritórios de imprensa de esquerda foram fechados. Imprensas, rádios e folhetos foram apreendidos. Justificou-se como medida preventiva contra possíveis sabotagens. No dia 27 de fevereiro, o prédio do parlamento foi incendiado. A polícia prendeu um jovem comunista holandês chamado Marinus van der Lubbe. Hitler e Göring usaram o episódio como desculpa. Disseram que fazia parte de um plano maior para tomar o poder. Um decreto de emergência foi redigido. O documento foi assinado no dia seguinte. Suspendia direitos individuais, autorizava detenções sem julgamento e permitia a intervenção da polícia em qualquer estado. Foi aplicado em todo o país. Foi o primeiro passo legal rumo à ditadura. O governo agiu sem demora. Franz von Papen não protestou. Alfred Hugenberg apoiou a medida. Paul von Hindenburg assinou sem objeção. Apenas alguns juízes expressaram dúvidas. Ninguém os ouviu. O poder se concentrava. Hitler deixava de ser apenas chanceler. Passava a controlar o aparato repressivo do Estado. Os empresários ofereceram apoio econômico para as eleições de março. Reuniram fundos, organizaram eventos e publicaram anúncios a favor do partido. Não pediam condições, apenas queriam estabilidade e garantias contra o comunismo. Hitler prometia ambas. Ditadura em ação, controle e propaganda. No dia 5 de março de 1933, a Alemanha voltou às urnas.
O partido de Hitler buscava uma maioria absoluta para garantir o controle do parlamento. No meio da campanha, o incêndio no parlamento permitiu aplicar o decreto presidencial que suspendia direitos civis. Os comunistas foram perseguidos com força. Muitos candidatos ficaram fora da disputa e outros nem puderam aparecer em público. No dia da votação, as ruas estavam cheias de bandeiras, uniformes e vigilância armada. As SA e a polícia patrulhavam perto dos colégios eleitorais. Os jornais oficiais anunciavam que apenas uma vitória total traria estabilidade. Os militantes do partido trabalhavam em turnos, carregando cédulas, pressionando eleitores e preenchendo urnas. O resultado não foi o esperado. O partido de Hitler obteve 43% dos votos. Foi sua melhor marca até então, mas não alcançava o controle do parlamento. Ainda assim, com o apoio dos nacionalistas de Alfred Hugenberg, conseguiram uma maioria simples. Os comunistas foram excluídos por decreto, alterando a proporção de assentos. O regime começou a mover suas peças. No dia 21 de março, foi organizada uma cerimônia em Potsdam, na Igreja dos Reis Prussianos. Paul von Hindenburg apareceu com uniforme de gala. Hitler chegou de terno escuro e se curvou perante o presidente. A imagem foi publicada em milhares de capas de jornais. O ato serviu para mostrar unidade entre o antigo poder e o novo. 2 dias depois, em 23 de março, o parlamento reuniu-se para votar uma lei que mudava completamente as regras. A chamada Lei de Habilitação permitia ao gabinete ditar normas com força de lei sem passar pelo legislativo. Eram necessários 2/3 para aprová-la. Os social-democratas votaram contra, mas os demais apoiaram. Os comunistas não estavam presentes. Muitos foram presos, outros se esconderam e alguns fugiram do país. O presidente do parlamento autorizou que seus assentos não contassem para o quórum. A manobra foi legalizada sem discussão. A lei foi aprovada sem obstáculos. A partir desse momento, o governo pôde atuar sem controle. Adolf Hitler não perdeu tempo. Em abril, foi ordenada a expulsão de funcionários judeus da administração pública. Publicações opositoras foram suspensas, governos regionais foram intervencionados. Em cada estado federado foram nomeados comissários com poderes totais. O país tornou-se uma estrutura centralizada. As decisões eram tomadas em Berlim. O 1º de maio foi declarado Dia Nacional do Trabalho. Foram organizadas paradas, marchas e atos em massa. Líderes sindicais foram convidados como demonstração de boa vontade. No dia seguinte, seus escritórios foram ocupados pelas SA. Os dirigentes foram presos. As contas bancárias passaram para o novo órgão oficial. Foi criado a Frente Alemã do Trabalho. Era o único ente autorizado a representar os trabalhadores. Seu chefe era Robert Ley. Ele estava subordinado diretamente ao chanceler. Os empregados não podiam mais negociar condições nem formar sindicatos. Greves foram proibidas. Qualquer protesto era considerado ato de sabotagem. A propaganda do regime explicava as medidas como necessárias para a unidade nacional, enfatizando a ideia de uma comunidade unida e disciplinada. Em junho, os partidos políticos restantes foram proibidos. Alguns se dissolveram por decisão própria. Outros foram fechados por decreto. Os escritórios foram fechados. Os fundos foram confiscados. Os líderes passaram a ser vigiados. O país ficou com uma única organização autorizada, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. As organizações juvenis também foram absorvidas. O movimento juvenil alemão passou a fazer parte das juventudes do partido. Esportes, acampamentos e atividades culturais ficaram sob supervisão direta. Uniforme, saudação e cantos foram unificados. O objetivo era formar uma nova geração com disciplina e obediência. A estrutura de poder consolidou-se rapidamente. Cada região tinha um líder regional do partido. Cada cidade, um chefe local. Cada bairro, um responsável de quarteirão. Era uma rede organizada por níveis. Todos dependiam do chefe máximo. Cada ordem descia em linha reta. Cada nível vigiava o inferior. A polícia foi purgada. Oficiais leais à República foram afastados. Foram promovidos aqueles que mostravam afinidade com a nova linha. Foram criadas unidades especiais treinadas em técnicas de interrogatório, controle de massas e detenção rápida. As prisões recebiam novos internos semanalmente. O Ministério do Interior publicou novas normas. Foram incluídas listas de autores proibidos. Associações civis foram eliminadas. Manuais escolares foram reescritos.
Inspetores visitavam salas de aula, bibliotecas e centros comunitários. Qualquer vestígio de oposição era eliminado. Também se promovia uma imagem única do país. A figura de Adolf Hitler começou a aparecer em retratos, cédulas, selos, livros, álbuns e cartões. Era mostrado como líder forte, protetor do povo e defensor da pátria. As rádios repetiam sua voz. Os discursos eram transmitidos em cadeia. As salas de cinema exibiam notícias produzidas pelo governo. Os jornais foram rapidamente controlados. Os chefes de redação recebiam ordens de Berlim. Cabeçalhos, imagens e comentários eram revisados. Os meios de comunicação independentes foram fechados ou absorvidos. Cada artigo devia estar alinhado à mensagem oficial. As rádios foram obrigadas a transmitir partes dos jornais diários. Os discursos do chanceler ocupavam o horário nobre. Joseph Goebbels foi nomeado ministro encarregado de controlar o conteúdo que chegava às pessoas. De seu gabinete, revisava roteiros, supervisionava filmagens e preparava campanhas. Semanas temáticas eram organizadas nos meios de comunicação. Cada mensagem devia reforçar uma ideia: o novo Estado, a ordem restaurada, o inimigo interno, a obediência como dever. As universidades foram revistas por comitês do partido. Professores que não se enquadravam eram demitidos. Promovia-se aqueles que demonstravam compromisso com a linha oficial. Os cursos foram ajustados, os programas mudaram. A história era ensinada de uma única versão. Os alunos usavam livros revisados pelo escritório central. O sistema judicial foi reconfigurado. Juízes leais foram nomeados. Normas que dificultavam os decretos foram eliminadas. Tribunais especiais foram introduzidos para casos de traição, sabotagem e propaganda inimiga. As audiências eram rápidas. As sentenças eram dadas na hora. Não havia direito à defesa plena nem recurso. A polícia política expandiu-se. Foi criado um escritório central de inteligência. Novos agentes foram treinados. Redes de informantes foram organizadas. Cada bairro tinha responsáveis. Cada carta era revisada. Cada chamada podia ser monitorada. Prisões eram feitas sem ordem judicial. As celas enchiam-se de detidos por motivos políticos. Professores deviam jurar fidelidade. Cada diretor devia reportar atividades suspeitas. Canções escolares foram substituídas. Mapas mostravam uma nova geografia. Biografias permitidas limitavam-se a figuras aprovadas. Palavras, símbolos e até cores foram padronizados. A cultura ficou sob um único controle. Médicos deviam filiar-se à organização do partido. O atendimento médico foi regulamentado. Dados detalhados de pacientes foram obrigatoriamente registrados. Essas listas eram usadas para aplicar políticas seletivas. Clínicas privadas foram intervenidas. Hospitais estatais ficaram sob vigilância. Pesquisas proibidas foram bloqueadas, enquanto outras foram incentivadas oficialmente. Artistas eram chamados para reuniões. Explicava-se que toda obra devia servir ao povo. Exposições eram supervisionadas, galerias privadas recebiam visitas inesperadas. Peças que não cumpriam os critérios eram retiradas. Exposições itinerantes promoviam o novo estilo. Escultores, pintores e músicos tinham de se adaptar. Igrejas foram pressionadas para se alinhar. Uma federação nacional controlada por líderes aprovados foi promovida. Alguns pastores aceitaram, outros resistiram. Negou-se acesso a meios, recursos ou permissões. Licenças foram retiradas. Sermões eram revisados. Qualquer crítica indireta era sancionada. Formou-se um grupo opositor no clero. Registros civis foram reorganizados. Era exigido declarar a origem étnica. Novas categorias foram criadas nos documentos. Casamentos eram avaliados por comitês locais. Certificados eram concedidos apenas a quem cumprisse certos critérios. Casais recebiam recomendações oficiais. Casamentos eram realizados sob rituais desenhados pelo partido. Nomes de ruas foram modificados. Placas novas foram colocadas em milhares de esquinas. Praças passaram a homenagear os mortos do movimento. Estátuas antigas foram substituídas por bustos do novo líder. Símbolos do passado foram eliminados. Estações de trem mudaram de nome. Feriados nacionais foram redefinidos. Datas associadas à República anterior foram eliminadas novas celebrações. Cada aniversário do partido era comemorado com desfiles, cânticos, juramentos coletivos e atos escolares. Panfletos com instruções eram distribuídos. As famílias deviam decorar suas casas com bandeiras.
Os funcionários públicos recebiam cursos obrigatórios. Seu comportamento era avaliado. Antecedentes familiares eram verificados. Exigia-se participação em atos partidários. A presença em reuniões era monitorada. Qualquer desvio era registrado. Formaram-se arquivos. Promoções dependiam da lealdade. Demissões eram imediatas em caso de dúvida. As fábricas passaram a integrar o Sistema Nacional de Trabalho. Os proprietários assinavam acordos. Normas comuns eram aplicadas. Retratos eram obrigatoriamente pendurados nos salões. As instruções vinham do Ministério do Trabalho. Era solicitado doar ao Fundo Patriótico. Os funcionários eram avaliados por sua conduta cívica. Bairros operários eram pintados com lemas. Jogos coletivos eram organizados. Panfletos eram distribuídos porta a porta. Alto-falantes eram instalados para transmitir discursos. As marchas noturnas eram frequentes. Os jovens carregavam tochas, recebiam formação física, ideológica e paramilitar. Cada semana tinha atividades programadas. Os tribunais atuavam com base em simples denúncias. Uma conversa casual ou uma frase interpretada como crítica bastava para ir à prisão. As pessoas aprenderam a calar, concordar e repetir. O medo tornou-se parte do dia a dia. As visitas eram escassas, as cartas evitavam assuntos delicados e a autocensura tornou-se norma. No final de julho de 1933, o país estava sob um comando único, com uma voz e um discurso centralizados. Partidos, sindicatos, publicações independentes e associações sem controle oficial desapareceram. Todo elemento alheio ao projeto foi eliminado. A purga interna, a noite das facas longas. Adolf Hitler vinha acumulando poder há mais de um ano, mas ainda enfrentava obstáculos internos que podiam colocá-lo em perigo. Um deles era Ernst Röhm, chefe das SA, uma organização armada que superava em número o próprio exército alemão. Röhm queria que essas tropas se tornassem o novo exército do país, ganhando assim um lugar central no poder. As SA, que em outros tempos eram úteis para intimidar rivais políticos e mostrar força nas ruas, tornaram-se um problema para Hitler. A cúpula militar não aceitava que um grupo de milicianos de rua os substituísse. Os generais tradicionais desconfiavam do comportamento de Röhm, de seu discurso igualitário e de sua insistência em uma segunda revolução. Hitler sabia disso e a tensão já era insuportável. Em junho de 1934, Adolf Hitler decidiu atacar primeiro. Aproveitou uma viagem oficial a Bad Wiessee para preparar uma operação fulminante. Himmler e Göring já estavam cientes e apoiavam a ação. A SS e a Gestapo receberam listas com os nomes daqueles que deveriam ser presos ou eliminados diretamente. Na madrugada de 30 de junho, Hitler chegou ao hotel onde Röhm estava hospedado com outros líderes das SA. Ele entrou pessoalmente no quarto de seu antigo aliado e o prendeu. A ordem era clara: deveria ser trancado e esperar. Pouco depois, mais de 100 pessoas foram presas em diferentes partes do país. Alguns foram executados no ato. Em Berlim, a violência foi direta. Grupos da SS e agentes de segurança ficaram responsáveis por capturar e executar os que estavam na lista. O antigo chanceler Kurt von Schleicher foi morto em sua casa junto com sua esposa. Gregor Strasser, um dos fundadores do partido, também foi eliminado sem julgamento. A lista incluía opositores reais e inimigos inventados. No campo de concentração de Stadelheim, Ernst Röhm recebeu uma arma e teve a opção de tirar a própria vida. Ele recusou. Pouco depois, 2 homens da SS entraram em sua cela e o mataram. Hitler não quis deixar pontas soltas. Ninguém deveria permanecer como símbolo de dissidência. A operação se estendeu até 2 de julho. Durante esses 3 dias, as SA foram decapitadas. Os oficiais que sobreviveram foram despojados de toda a autoridade. A estrutura foi mantida como um corpo simbólico, sem poder real. A SS, por outro lado, ganhou peso e autonomia. O exército alemão recebeu com satisfação o ocorrido. Os generais, que temiam ser substituídos pela milícia de Röhm, entenderam que Hitler lhes estendera a mão. Dias depois, prestaram juramento de fidelidade pessoal a ele, e não ao Estado ou à Constituição. Esse foi um passo crucial na criação de um regime totalmente subordinado à sua figura. No dia 3 de julho, Adolf Hitler se apresentou ao parlamento, vestia uniforme, falava com tom severo e direto. Explicou que havia intervindo para conter uma traição.
Mostrou documentos e acusações reunidas pela Gestapo. Não deixou dúvidas. A SA havia colocado em risco a estabilidade do país. Os aplausos foram imediatos. Nenhum deputado ousou objetar. Naquele mesmo dia, o Ministério da Justiça divulgou uma lei com efeito retroativo, declarando legais todas as ações de 30 de junho a 2 de julho. A redação foi precisa. As medidas tomadas pelo Führer foram em defesa do Estado. O texto transformava assassinatos em atos oficiais. A mensagem era clara. Qualquer decisão do líder estava acima do direito tradicional. O aparato de propaganda trabalhou intensamente para impor uma narrativa única. Joseph Goebbels ordenou que todos os jornais publicassem o mesmo título: Hitler age para salvar a Alemanha. As rádios repetiram o discurso oficial por horas. Panfletos foram distribuídos, comícios organizados e um filme sobre os fatos foi produzido. Tudo foi projetado para reforçar a imagem de um líder que restaurara a ordem com mão firme. A SA foi completamente desarticulada. Seus quartéis foram fechados ou esvaziados. Milhares de membros perderam status e benefícios. Alguns foram transferidos para outras unidades, mas sem poder ou influência. A maioria foi obrigada a retornar à vida civil. A estrutura que simbolizava a rua, a agitação e a conquista do poder ficou reduzida a lembranças. Paralelamente, a SS adquiriu um novo papel. Heinrich Himmler reestruturou o corpo como uma força autônoma, com funções próprias e acesso direto ao Führer. Tornou-se um aparato de segurança interna, com campos, inteligência e autoridade operacional. A lealdade de seus membros era absoluta. O uniforme preto substituiu o marrom das SA como símbolo do poder real dentro do regime. No plano político, a purga marcou um antes e depois. Nenhum outro grupo dentro do partido ousou reivindicar protagonismo. As diferenças internas foram eliminadas sem negociação. Adolf Hitler deixou claro que a unidade se alcançava pela eliminação, não pelo diálogo. A partir desse ponto, as reuniões tornaram-se monólogos, os discursos ordens, os congressos desfiles. O exército também mudou sua dinâmica. Ao receber garantias de que a milícia paralela havia sido desmantelada, os generais assinaram o Pacto de Fidelidade Pessoal. Esse documento tornou-se juramento obrigatório para cada oficial, soldado ou recruta. Já não havia obediência a uma bandeira ou instituição. A subordinação era direta ao Führer, sem mediações. O clima nas instituições se transformou. Escritórios públicos, tribunais, ministérios e universidades adotaram um novo tom. Quadros foram retirados, currículos ajustados, leais promovidos e críticos afastados. Rumores eram suficientes para abrir processos. Cargos eram concedidos por confiança, não por mérito. A eficiência deu lugar à obediência. Os aliados conservadores do regime compreenderam a mensagem. Homens de negócios, líderes religiosos e dirigentes provinciais começaram a replicar o estilo. A disciplina passou a ter prioridade sobre a opinião. Comitês foram substituídos por ordens verticais. As decisões concentraram-se em núcleos restritos. A informação foi centralizada em Berlim. As províncias enviavam relatórios. Não faziam perguntas. Dentro do partido, a média gestão adotou uma nova postura. O cálculo político mudou. Já não bastava militar ou participar. Era necessário antecipar desejos, interpretar sinais e mostrar iniciativa subordinada. Lealdades tornaram-se visíveis. Os silêncios também. Ninguém queria parecer morno ou ambíguo. O oportunismo tornou-se um mecanismo de defesa. Os eventos de 30 de junho deixaram um impacto psicológico duradouro. Testemunhas evitavam falar. Famílias das vítimas receberam ameaças para manter o silêncio. Em muitos casos, os corpos nunca foram entregues. Homenagens, funerais públicos ou qualquer sinal de luto foram proibidos. Mesmo entre simpatizantes do regime, o medo tornou-se constante. No exterior, a notícia foi recebida com preocupação. Alguns governos enviaram notas diplomáticas de advertência. Outros simplesmente retiraram adidos militares. A imprensa internacional descreveu o ocorrido como uma guinada autoritária. No entanto, dentro da Alemanha, a reação foi mínima. O terror funcionou como cimento, a passividade como estratégia. Os mecanismos para silenciar dissidentes deixaram de ser exceções e tornaram-se recursos válidos. O custo da traição, real ou inventada, era a morte sem julgamento. A moral partidária era definida de cima para baixo.
A frase "Noite das Facas Longas" tornou-se uma fórmula repetida em segredo, com tom de advertência. Entre os quadros do partido, era usada como código para descrever situações delicadas. Na administração, funcionava como sinônimo de purga. Nas ruas, era uma lenda sem detalhes. Mas todos entendiam seu significado. Quem desafiava o comando podia desaparecer em horas. Esse episódio também definiu os limites do tolerável. Se Adolf Hitler estava disposto a eliminar seus próprios companheiros históricos, ninguém mais estava a salvo. O cálculo não passava mais pela ideologia, mas pela lealdade. A liderança dentro do regime tornou-se um fio de navalha. Ascender implicava risco. Cair era definitivo. A partir de então, decisões não precisavam de consenso. Bastava um sinal da chancelaria para mudar o rumo de uma política, fechar uma instituição ou substituir um gabinete inteiro. Capital e Reich, a aliança empresarial. Após eliminar Ernst Röhm e consolidar seu controle sobre o exército, Adolf Hitler concentrou sua estratégia em garantir o apoio dos setores empresariais. Desde sua chegada ao poder, os líderes econômicos olhavam com expectativa para o repúdio do regime aos sindicatos, seu discurso anticomunista e a promessa de ordem. Ainda assim, havia incerteza sobre os planos reais do novo governo em relação à economia. Em 1934, Hitler começou a dissipar essas dúvidas. Um dos primeiros passos foi garantir aos grandes empresários que suas propriedades, investimentos e margens de manobra permaneceriam intactos. As expropriações, típicas de outros movimentos radicais, foram descartadas. As reuniões com figuras-chave da indústria, como Gustav Krupp e Fritz Thyssen, tornaram-se frequentes. A mensagem era clara: o Estado queria cooperação, não intervenção. Ao mesmo tempo, o Partido Nacional Socialista dissolveu completamente os sindicatos independentes. A antiga estrutura trabalhista foi substituída pela Frente Alemã do Trabalho, liderada por Robert Ley. Esta nova organização tinha como objetivo alinhar os trabalhadores aos interesses do regime. Greves foram eliminadas e os salários fixados sem negociação coletiva. A indústria celebrava essa estabilidade laboral. O aparato estatal começou a organizar grandes obras públicas. Rodovias, pontes e canais tornaram-se vitrines do novo governo. Essas iniciativas não apenas geravam empregos, como também asseguravam contratos para empresas leais ao partido. A atribuição de projetos passou a depender cada vez mais da proximidade ao poder. Empresas alinhadas recebiam prioridade, as que mostravam reservas eram excluídas. Em 1935, a indústria pesada começou a sentir os efeitos da política de rearmamento. Pedidos de aço, carvão e máquinas aumentaram. Fábricas de armamento receberam novas encomendas. As autoridades ofereciam contratos sem licitação, com pagamentos adiantados e cláusulas de confidencialidade. O investimento privado crescia no ritmo dos gastos militares. Bancos como Deutsche Bank e Dresdner Bank facilitavam empréstimos às novas indústrias bélicas. As operações eram garantidas pelo Estado, que assumia os riscos em troca de lealdade. Os lucros eram altos e os controles escassos. Enquanto isso, o Ministério da Economia, sob Hjalmar Schacht, mantinha uma política monetária flexível e negociava diretamente com as principais câmaras empresariais. Hitler delegava a gestão econômica aos ministros, mas supervisionava de perto as relações políticas. Mantinha reuniões privadas com empresários-chave e oferecia garantias de continuidade. Em troca, exigia compromisso com os objetivos do regime. Esse pacto não era formal, mas era claro: apoio financeiro em troca de proteção e expansão. As contribuições ao partido aumentaram, e muitas empresas criaram fundos ocultos para financiar atividades do NSDAP. O rearmamento foi o núcleo dessa aliança. Indústrias vinculadas ao setor militar tornaram-se pilares do novo sistema. Fábricas de aviões, tanques e armas ampliaram sua capacidade. A criação de empregos mascarava o desvio massivo de recursos para fins bélicos. O desemprego diminuiu, mas as estatísticas eram manipuladas, excluindo mulheres, judeus e trabalhadores forçados do cômputo oficial. Nesse período, Hitler reforçou o controle ideológico sobre o mundo empresarial. Líderes de câmaras de comércio, guildas e associações setoriais foram substituídos por membros do partido.
As decisões não respondiam apenas a critérios econômicos, mas também políticos. Obediência tornou-se requisito para receber contratos, licenças ou acesso a divisas. As exposições industriais organizadas pelo regime tornaram-se vitrines de propaganda, apresentando o suposto renascimento econômico alemão. Por trás de tudo isso havia uma rede de dependência entre o poder político e os grandes grupos empresariais. Cada projeto servia a um duplo objetivo: modernização e controle. A economia era moldada de acordo com as necessidades do partido. Toda forma de oposição sindical foi eliminada, a concorrência externa foi restringida e os aliados foram favorecidos. O sistema não permitia margem de dissenso. As decisões eram tomadas de cima e a margem de manobra empresarial dependia da proximidade ao partido. Paralelamente, a política econômica avançava em direção ao objetivo do rearmamento total. O escritório do Plano Quadrienal, impulsionado em 1936, definiu os setores-chave: aço, borracha, petróleo sintético, alumínio e armamento. Foram elaborados programas de substituição de importações e criadas empresas mistas para desenvolver tecnologias próprias. Cada nova fábrica estava ligada ao esforço militar, mesmo que se apresentasse como avanço industrial. O regime também incentivou a incorporação de jovens à economia controlada. Foram criados programas de formação técnica vinculados a fábricas estatais ou aliadas. A doutrinação começava na escola e continuava em oficinas organizadas pela Frente Alemã do Trabalho. Disciplina, obediência e subordinação eram as bases do modelo. Nas áreas rurais, as cooperativas foram reorganizadas. Qualquer forma de autogestão foi eliminada e imposta uma estrutura hierárquica onde os delegados do partido decidiam a distribuição de recursos. Os preços agrícolas eram fixados pelas autoridades e os excedentes destinados a reservas estratégicas. A propriedade permanecia privada, mas seu uso estava subordinado aos objetivos do Estado. O uso de trabalho forçado começou a ser organizado de forma preliminar nesta fase. Embora ainda não existisse o sistema de trabalho escravo expandido que se veria anos depois, já se experimentava com prisões e campos de internamento. As autoridades atribuíam a certos empresários contingentes de trabalhadores detidos em condições opacas. Isso servia como ensaio para o que viria. No plano internacional, o regime buscou manter a imagem de um país em recuperação. As visitas diplomáticas incluíam percursos por fábricas modelo, estádios modernos e vias rápidas. Os números do desemprego eram maquiados e os relatórios financeiros adaptados para mostrar equilíbrio. O objetivo era atrair crédito externo sem revelar a verdadeira orientação militar da economia. A elite empresarial foi se adaptando. Alguns aceitavam por pragmatismo, outros por convicção. Os lucros eram altos e a margem de manobra dependia da proximidade ao poder. Muitas empresas desenvolveram seus próprios canais de comunicação com os hierarcas do partido. Eram oferecidas doações, benefícios em espécie, viagens, favores. O vínculo era direto, funcional e sem controles. No final de 1936, a economia alemã já operava sob uma lógica completamente subordinada ao projeto político. Não havia espaço para iniciativas que não se alinhassem aos objetivos do regime. A burocracia econômica atuava como filtro ideológico. As decisões eram tomadas do topo do partido e executadas de forma vertical. O aparato empresarial ficou preso nessa estrutura. A exclusão racial e leis de Nuremberg. Em setembro de 1935, durante o Congresso do Partido em Nuremberg, Adolf Hitler apresentou um conjunto de normas que formalizaram a exclusão jurídica dos judeus na Alemanha. Essas disposições, conhecidas como as Leis de Nuremberg, foram rapidamente elaboradas pelo Ministério do Interior e validaram no papel o que já vinha sendo imposto de fato há 2 anos: a marginalização total do povo judeu na sociedade alemã. A primeira lei definia quem era considerado judeu. Baseava-se em critérios genealógicos, não religiosos. Se uma pessoa tivesse 3 ou mais avós judeus, era classificada como judia, independentemente de sua fé ou identidade cultural. 2 avós judeus eram suficientes para ser rotulado como mestiço de primeiro grau. O sistema estabelecia hierarquias raciais. A pertença era determinada pela linhagem, não pelo comportamento. Não havia como escapar dessa categoria. A etiqueta era permanente.
A segunda lei retirava dos judeus sua cidadania. Deixavam de ser cidadãos do Reich. Apenas mantinham o status de súditos sem direitos políticos. Isso implicava a exclusão de toda a representação, o veto ao serviço público e a proibição de ocupar cargos docentes, judiciais ou administrativos. Também perdiam o direito de votar e se candidatar a eleições. A estrutura legal apagava sua participação no corpo político da Alemanha. A terceira disposição, conhecida como Lei para a Proteção do Sangue e do Honra Alemã, proibia casamentos e relações sexuais entre judeus e cidadãos alemães. Qualquer vínculo íntimo era considerado uma ameaça biológica à pureza do povo. Casais já casados não podiam continuar convivendo legalmente. Relacionamentos sentimentais mistos passaram a ser tratados como crimes. O contato humano era criminalizado, não apenas o institucional. O aparato estatal encarregou-se de implementar as novas normas. Escritórios locais do partido, delegacias, escolas e tribunais receberam instruções precisas. Foram elaborados registros raciais. Os formulários exigiam declarar a origem dos avós. As famílias tiveram de revisar suas árvores genealógicas. Erros ou falsificações eram punidos. Os funcionários tornaram-se agentes de classificação étnica. Tribunais especiais, conhecidos como tribunais de raça, começaram a operar rapidamente. Sua função era verificar a ascendência dos acusados e determinar sua pertença racial. As decisões baseavam-se em certidões de nascimento, batismo e testemunhos. As pessoas eram submetidas a processos longos e humilhantes. Alguns tentavam provar que não eram judeus. Outros eram denunciados por vizinhos, ex-parceiros ou rivais. Os jornais publicavam casos exemplares. Informava-se sobre professores expulsos, médicos destituídos, empresários despojados de seus negócios. Os nomes eram divulgados como advertência. A mensagem era clara: não havia espaço para quem carregasse sangue judeu. As leis eram aplicadas até em zonas rurais e afastadas. A vigilância era constante. Informantes estavam por toda parte. O medo de ser marcado obrigava as famílias a cortar laços. A polícia recebia instruções para agir sem demora. Batidas em cafés, cinemas e parques eram comuns. Os agentes identificavam os presentes e verificavam documentos. Se encontrassem casais mistos, separavam-nos e prendiam-nos. Os homens eram levados perante juízes, as mulheres interrogadas. A suspeita de relação com um judeu bastava para arruinar uma carreira ou destruir uma família. As denúncias por ciúmes, vingança ou interesses pessoais aumentaram. A imprensa oficial reforçava o discurso racial. Joseph Goebbels, do Ministério da Propaganda, promovia campanhas para glorificar a pureza alemã. Revistas juvenis mostravam imagens de famílias arianas ideais. Os filmes incluíam mensagens sobre perigos do mestiçagem. Nas escolas, os professores ensinavam biologia racial como parte do currículo. Realizavam-se medições cranianas, análises faciais e exames de origem. As empresas se juntaram ao processo. Muitas começaram a demitir seus funcionários judeus sem necessidade de justificativa legal. Outras colocavam cartazes nas vitrines, proibido a entrada de judeus. O transporte público foi restringido. As universidades negavam matrícula a estudantes com ascendência não ariana. Nos hospitais, os médicos judeus foram substituídos por profissionais afiliados ao partido. As associações profissionais expulsaram seus membros identificados. No âmbito privado, os efeitos eram devastadores. Vizinhos de longa data deixavam de cumprimentar. Convites desapareceram. Comércios recusavam clientes conhecidos. A exclusão social acompanhava a legal. As crianças sofriam zombarias nos pátios. As famílias ficavam isoladas. As mudanças forçadas se multiplicavam. Muitos começaram a buscar formas de deixar o país, embora os obstáculos burocráticos tornassem isso cada vez mais difícil. Os líderes do partido celebravam a eficácia das medidas. Falava-se em uma limpeza do corpo nacional. Os números eram exibidos com orgulho. Detalhavam-se casamentos dissolvidos, cidadãos despojados de direitos e empregos redistribuídos entre membros do partido. A política de exclusão já não era informal. Estava escrita, regulamentada e aplicada pelas estruturas do poder. As autoridades estrangeiras observavam com inquietação o que acontecia na Alemanha. Alguns governos protestaram, mas sem consequências práticas. As delegações diplomáticas recebiam relatórios, mas as sanções nunca chegaram.
As grandes potências privilegiavam a estabilidade europeia. Empresários estrangeiros continuavam assinando contratos. O regime entendeu que podia avançar sem obstáculos. No verão de 1936, o sistema de exclusão racial estava completamente consolidado. As leis de Nuremberg transformaram a discriminação cotidiana em uma política de Estado estruturada, massiva e executada com eficiência. A máquina legal, policial e social já estava em funcionamento. O próximo passo seria deslocar fisicamente os excluídos. Conquista diplomática da Europa Central. Adolf Hitler vinha testando há algum tempo até onde podia ir sem enfrentar consequências. Em março de 1936, tomou uma decisão que desafiava diretamente a ordem estabelecida após a Grande Guerra. Enviou tropas alemãs à Renânia. Essa região, desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes, era crucial para o equilíbrio na Europa Ocidental. Reocupá-la violava diretamente os acordos firmados. No entanto, os soldados cruzaram o Reno sem resistência. França e Reino Unido protestaram, mas não agiram. A jogada de Hitler saiu intacta. Dentro da Alemanha, ele foi recebido como um herói. Recuperara a soberania sem derramar sangue. A reocupação da Renânia foi mais do que uma manobra simbólica. Hitler testou a disposição das potências de enfrentá-lo militarmente. Ao perceber que não estavam dispostas a intervir, entendeu que tinha margem para avançar. A partir daí, acelerou seus planos. Seu próximo objetivo era a Áustria. Há anos, grupos nacionalistas austríacos simpatizantes do nazismo pediam a união com a Alemanha. Hitler, nascido na Áustria, compartilhava esse desejo. Em fevereiro de 1938, pressionou o chanceler austríaco Kurt Schuschnigg para permitir maior participação dos nazistas no governo local. Schuschnigg aceitou a contragosto, mas ao mesmo tempo anunciou um referendo para que o povo decidisse se queria manter a independência. Hitler não esperou pelo resultado. Em 11 de março, ordenou o deslocamento de tropas para a Áustria. No dia seguinte, os soldados alemães cruzaram a fronteira sem disparos. Foram recebidos por multidões acenando bandeiras e saudando com entusiasmo. Ao chegar a Viena, Hitler proclamou oficialmente o Anschluss, a incorporação total da Áustria ao Terceiro Reich. Os líderes aliados condenaram novamente a medida, mas mais uma vez não fizeram nada. A anexação da Áustria teve consequências imediatas. Milhares de opositores foram presos. Judeus austríacos começaram a ser perseguidos. As leis raciais de Nuremberg foram aplicadas imediatamente. Ao mesmo tempo, a propaganda nazista divulgou imagens de recepção popular para justificar a operação como uma reunificação legítima. Hitler apareceu nas ruas de Viena como um líder venerado. A mensagem era clara: sua influência se expandia sem enfrentar obstáculos reais. Após esse sucesso, Hitler voltou sua atenção para a Tchecoslováquia. No extremo oeste do país estava a região dos Sudetos, habitada por uma significativa minoria de língua alemã. O regime nazista argumentou que essa população sofria discriminação e exigiu sua incorporação ao Reich. Ao longo de 1938, intensificou a pressão diplomática. Enquanto isso, grupos pró-nazistas nos Sudetos agitavam o clima político. O governo tchecoslovaco recusou ceder. Contava com o apoio militar da França e tinha acordos com a União Soviética. No entanto, nem Paris nem Londres queriam outro conflito. Em setembro daquele ano, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain e seu homólogo francês Édouard Daladier voaram para Munique para negociar diretamente com Hitler. O ditador exigiu a entrega imediata dos Sudetos. Na madrugada de 30 de setembro, as potências assinaram um acordo que permitiu à Alemanha anexar a região sem resistência. A Tchecoslováquia, que não foi convidada para a reunião, viu-se obrigada a aceitar. Ao retornar a Londres, Chamberlain anunciou que havia garantido a paz. Em Berlim, Hitler considerou isso uma vitória total. A anexação dos Sudetos reforçou a percepção de que o Terceiro Reich poderia expandir-se sem disparar um tiro. Hitler havia conseguido alterar fronteiras por meio de pressão, ameaças e diplomacia agressiva. Cada avanço enfraquecia seus vizinhos e fortalecia sua imagem em casa. O exército, os empresários e a população celebravam o crescimento do país sem as perdas de uma guerra aberta. Com os Sudetos sob controle alemão, a indústria tcheca, suas linhas defensivas e boa parte da produção bélica ficaram sob domínio nazista.
Hitler não precisou de uma invasão completa para obter vantagem estratégica. No ano seguinte, a Tchecoslováquia seria completamente desmembrada. Em 3 anos, o Terceiro Reich conseguiu expandir-se territorialmente sem necessidade de combates. A comunidade internacional cedia sempre que Hitler aumentava a aposta. As lições da Renânia, Áustria e Sudetos mostraram que, enquanto as potências hesitavam, ele avançava. O equilíbrio europeu foi quebrado sem batalhas formais, apenas com desfiles militares, discursos públicos e ameaças calculadas. Polônia sob fogo, o início da guerra. No início de 1939, Adolf Hitler já havia conseguido incorporar a Renânia, a Áustria e os Sudetos ao Terceiro Reich sem disparar um único tiro. No entanto, sua ambição não parava por aí. Ele tinha na mira a Polônia, um país que havia recuperado sua independência após a Primeira Guerra Mundial e que possuía acesso ao mar graças ao chamado Corredor Polonês, uma faixa que separava a Prússia Oriental do restante da Alemanha. O regime nazista havia iniciado uma intensa campanha midiática para apresentar a Polônia como uma ameaça. A propaganda falava de supostos abusos contra a minoria alemã que vivia em território polonês. Além disso, Hitler reivindicava o controle da cidade livre de Danzig e exigia uma conexão territorial entre a Alemanha e a Prússia Oriental. As autoridades polonesas se negaram a ceder. Varsóvia sabia que qualquer concessão seria seguida por novas exigências. Em março de 1939, Hitler rompeu publicamente o acordo assinado em Munique com o Reino Unido e a França. Naquele mesmo mês, ocupou o restante da Tchecoslováquia, deixando evidente que sua palavra não tinha valor diplomático. Diante desse avanço, Londres e Paris anunciaram que garantiriam a independência da Polônia. A mensagem foi direta: se a Alemanha atacasse, haveria guerra. Hitler não recuou. Em agosto, seus diplomatas negociaram secretamente com a União Soviética. No dia 23 daquele mês, foi assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop. Oficialmente, era um acordo de não agressão. Na prática, incluía cláusulas secretas para dividir a Europa Oriental. A Alemanha ficaria com o oeste da Polônia, enquanto a URSS tomaria o leste e os países bálticos. Com esse pacto assegurado, Hitler teve via livre para lançar sua ofensiva. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa. A invasão foi executada com uma estratégia coordenada que combinava unidades terrestres, divisões blindadas e ataques aéreos. Foi a primeira demonstração do estilo de guerra que os nazistas chamaram de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. As defesas polonesas, embora valentes, não conseguiram conter o avanço. A Luftwaffe bombardeou estradas, estações de trem e cidades. Varsóvia foi atacada desde o ar nos primeiros dias. A máquina alemã avançava rapidamente, cortando linhas de comunicação e espalhando o caos. As imagens de colunas de tanques atravessando vilarejos poloneses marcaram um novo tipo de conflito, rápido, brutal e implacável. No dia 3 de setembro, o Reino Unido e a França cumpriram a promessa. Declararam guerra à Alemanha. No entanto, durante semanas, não realizaram operações ofensivas de fato. Foi o início do que depois ficou conhecido como a Guerra Falsa. Enquanto isso, a Polônia lutava sozinha. No dia 17 de setembro, aproveitando a situação, a União Soviética invadiu pelo leste. O país ficou preso entre duas potências que haviam planejado sua destruição. Em menos de um mês, o Estado polonês deixou de existir como entidade soberana. Varsóvia caiu no dia 28 de setembro. As autoridades foram presas, deportadas ou eliminadas. As zonas ocupadas pela Alemanha ficaram sob administração militar, enquanto a região oriental ficou sob controle soviético. Milhões de civis ficaram presos em meio ao conflito. Execuções, campos de internamento e deportações começaram imediatamente. O ataque à Polônia marcou o ponto de ruptura definitivo. A Segunda Guerra Mundial já era uma realidade. A estratégia de Hitler, baseada em tomar território sem oposição direta, havia terminado. A partir desse momento, ele teria que enfrentar inimigos armados e determinados. Ainda assim, confiava que sua superioridade militar lhe daria vantagem. O regime nazista apostava em uma guerra curta, fulminante e vitoriosa. A invasão da Polônia também revelou a natureza do projeto nazista. Não se tratava apenas de redesenhar fronteiras.
As autoridades alemãs iniciaram imediatamente um processo sistemático de eliminação de líderes políticos, intelectuais, professores, padres e qualquer figura que pudesse representar a identidade nacional polonesa. Foi o início de uma política de ocupação brutal e de reconfiguração étnica que se estenderia a todos os territórios conquistados. A operação terminou consolidando o domínio de Adolf Hitler sobre o aparato militar e político do Reich. A Wehrmacht demonstrou sua eficácia e a Gestapo ampliou sua rede nos territórios ocupados. As SS começaram a implementar seus métodos de controle e repressão em grande escala. Em poucos dias, a lógica do terror se impôs como forma de governo no leste. Para milhões de europeus, aquele 1º de setembro foi o início de uma nova etapa de violência, ocupação e morte. O que começou como uma operação para recuperar uma cidade portuária transformou-se em uma guerra global que mudaria para sempre o destino do continente.